gente vai depois ter a tarde toda ali com louvor. Vamos ter muita ministração hoje, muito louvor. E você vai ter muita coisa para comer, hein? Olha, uma bênção. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Senhor. Sempre ao ministrar a Tua palavra, eu declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que Tu tens sobre este ministério e a visão que Tu tens revelado à vida do apóstolo Miguel Ângelo. Eis-me aqui, pela Tua graça sou o que sou. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, minha palavra de gratidão, obrigado, Bispo Kim, meu querido. Minha palavra de gratidão sempre pela vida de vocês, por vocês dizerem esse sim a mais para Deus a cada terça-feira. Você aqui presencialmente, você pela internet. Lembrar a você que eu só estou aqui por sua causa, desde que a sua causa seja o reino, né? E agradecer pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, nossos bispos primazes, toda a família apostólica, pelo carinho, pela confiança com que sempre dedicam a nossa vida ministerial, abrindo o altar às terças-feiras e também na diretoria de missões. Inclusive no próximo domingo estarei lá em São Paulo, representando e reproduzindo, né, o apostolado também para a nossa igreja Cristo Vive em São Paulo. Um beijo, temos sempre muitas pessoas aí ligadas conosco de São Paulo. Transmito o meu carinho aos nossos bispos também de São Paulo. 25 anos, né, nossa igreja Cristo Vive estará completando lá em São Paulo. Nossa filha mais velha, juntamente com Nova Iguaçu, o bispo Gustavo também está sempre ligado. E todos vocês que estão ligados aí, não dá para eu saudar um a um, o tempo hoje não me permite, mas é muita gratidão que tenho no coração por cada um, por essa honra, por essa oportunidade de poder ministrar a graça de Deus. Viemos desde as primeiras aulas, né, tratando deste livro, então, aqui cremos na predestinação, não precisamos jejuar, não existe livre-arbítrio, só existe um batismo e salvação não se perde. Isso tudo aqui foi desmembrado com subtemas neste livro maravilhoso, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus, que eu tenho explicado que é a síntese do Evangelho da Graça, né, da sã doutrina, que Paulo, quando fala aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele fala sobre esse Evangelho. Ele diz: se vir alguém que pregue outro Evangelho, seja anátema. Não precisa colocar no telão, só para você saber, você pode anotar se você tem aí no seu livro, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque a graça de Deus é um Evangelho diferenciado. E Paulo, ele defende essa posição do Evangelho da Graça de Deus, dizendo: olha, é para um povo seleto, é para a última reforma protestante, é para, como eu digo sempre, o adorno da igreja, para que essa materialização da forma mais abrangente do sacrifício da cruz do Calvário seja visto nesta terra, precisa de um número certo, um número prescrito por Deus, de pessoas que vão dizer esse sim para Deus, que vão dizer esse sim a mais para Deus, que vão dizer esse amém para a última reforma protestante. Você entende? Vão dizer: olha, eu entendi esse chamado. É uma coisa que vai além da salvação, vai além de pregar a salvação. A salvação é um ato unilateral de Deus, a salvação é um ato personalíssimo, a salvação já foi definida por Deus. A salvação de ir para o céu. Mas tem a salvação da soteriologia, que é a salvação no sentido mais amplo, que é nós vivermos tudo aquilo que nós vamos viver no céu, nós vamos começar a viver aqui na terra. Só a graça de Deus vai promover esse link. E quando você se submete a uma dessas 5 questões aqui, olha, cremos na predestinação, não precisamos jejuar, não existe livre-arbítrio, só existe um batismo e salvação não se perde. Quando você se vincula a isso aqui, você fica fascinado. Você fica completamente, você neutraliza completamente qualquer vantagem que a carne poderia ter sobre a sua vida. Porque esses rudimentos que ele cita aqui, eles levam a gente ao antes de Cristo, antes da cruz, eles levam a gente a uma situação ainda inferior. Paulo fala tudo isso.
no livro de Romanos, inclusive, que é o livro, é a epístola que fecha a graça de Deus. As 14 epístolas, elas explicam a Bíblia. Página 143, o nosso galardão, eu escolhi esse subtema de hoje, Giza, porque ele fecha exatamente com essa questão de entender a graça de Deus. O povo de Deus vive a sua vida, ou não vive, desculpe, deixa de viver. E Oséias 4:6 explica isso, são textos que eu vou citando aqui, não estão no livro, mas Oséias 4:6, o Senhor disse: o meu povo tem sido destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Então, o povo de Deus vive aquém dessa visão do galardão, de tomar posse aqui na terra e viver aqui na terra, destruído, destrói a sua vida, perde a vida e deixa de viver esse galardão. Deixa de entender que pode ter uma vida diferenciada aqui na terra. E fica aqui, fica aqui é quase um cacófago, né? E fica nesta terra só pensando no céu. Fica na terra pensando no céu, e por isso não vive a terra. Está entendendo? Vive a terra, fica na terra, diga comigo, fica na terra, pensando no céu, e não vive. Se você está lá na sua casa, está um dia difícil, mas aí você diz: Senhor, sabe que diz que uma velhinha, uma senhorinha bem idosa, estava um dia passando perto de um cemitério, e chegou um bandido para lhe assaltar, e ela estava saindo do culto, aquelas velhinhas fervorosas, né? E diz que o bandido chegou e falou assim: ei, minha senhora, isso é um assalto? Ela falou assim: meu filho, não sou dessa terra. Diz que o cara saiu correndo, meu irmão, no caminho do cemitério. A mulher, quase meia-noite, levanta a mão e dá um grito, dizendo: meu filho, eu não sou dessa terra. Ele falou: vou sair correndo. Então, irmão, se você está numa situação, por mais tenebrosa que seja, você tem que entender que você não veio dessa terra. Você não é dessa terra. Você tem que viver nessa terra. As pessoas têm que olhar para você e têm que falar: ih, rapaz, nem parece, hein? Olha, a Ana, nem parece que ela está dizendo que quer ir na igreja. Gente, se o médico falou que são 8 semanas, ela está dizendo que quer ir na igreja dia 10, pois ela está aí. Está entendendo? Pense comigo. Se você está numa situação qualquer que esteja, a Zezé, agora daqui a pouco, a Zezé 2, a Maria Nazaré, agora há pouco veio aqui, já vou falar da Zezé 1, a Nazaré agora há pouco dizia para mim: bispo, eu estou precisando, sabe, de um milagre, mas eu trago aqui a minha semente, é acima do que eu poderia fazer. Foi o que ela me disse? Eu disse: pois está aqui a tua casa. Ela disse: bispo, é acima, é mais do que eu poderia fazer. Eu disse: está aqui a tua casa. Aqui está. Eu disse: comece a procurar, não foi? Comece a procurar. E quando alguém te disser: quanto você pode pagar? Você diga: não sei ainda, mas eu posso. Então você está entendendo? A Zezé dizia para mim com um sorriso, disse: bispo, Deus falou no meu coração, volte a trabalhar. Eu estava com dores nas pernas, não conseguia, mas Deus falou, ela ouviu, irmãos, é estar aqui com as dificuldades, mas conectado ao céu. Mas o crente que não entende isso, ele fica andando em círculos, como o apóstolo Miguel Ângelo diz, é como se tivesse um sapato fincado aqui, no meio do pé, sabe? E tem um prego no pé, e a pessoa fica aqui e quer andar, mas ela tem um prego aqui no pé, e ela só consegue fazer isso, e o pé você não sai, porque está com um prego, e ela vai, e ela dá um passo, o prego está aqui, não sai, esse pé aqui mexe, entende? Neta do João. E a pessoa diz: não, mas eu vou dar um passo, mas o prego está aqui, e o prego está aqui, e o camarada às vezes tem um degrau, mas o prego está ali, ele está preso. Agora, quando ele está aqui, pode ter um prego, irmão, no pé, pode ter um prego, é que às vezes você só está esticando a sua mão até onde você consegue ver, e aí o prego não sai,
Mas se você esticar a tua mão, ó, saiu o prego. Saiu ou não saiu o prego? Tem que ter coragem, tem que dizer, peraí, esse prego não é de Deus, não. Esse prego é minha dúvida, esse prego é minha insegurança, esse prego é minha visão nas coisas aqui do mundo. Elas vão te limitar, elas vão te parar, elas vão te fazer reclamar, irmãos. Sabe? E ficam falando assim, eu sou miserável mesmo. O diabo que eu carregue, sabe? Vai de retro. Não tem nada de karma, é muita karma nessa hora, viu? Nosso galardão do céu está garantido. Então a pessoa fica nessa terra, sabe, prima do Joel? Não gravei o nome ainda, tá vendo? Você sabe que a pessoa fica na terra pensando assim, que bom se eu fosse para o céu. Irmão, vai ser bom mesmo. O céu é inimaginável, incomparavelmente a glória de Deus, sabe, existindo, imagine. Mas se você aqui na terra já pode viver um pouquinho dessa visão, um pouquinho que seja, você vai ser muito beneficiado. Então não é querer esperar. Tem gente que está esperando Jesus voltar até hoje. Eu tenho uma notícia para te dar, ele já voltou. Cruz da graça de Deus, Jesus já voltou. Ele já até nos ressuscitou. Paulo fala aos romanos, nós fomos ressuscitados com ele na sua morte. Fomos ressuscitados com Cristo. Agora é um piscar de olhos, agora é uma ligação, apenas nós vamos, essa é passar da morte para a vida. Essa carne, essa oportunidade que temos aqui, um momento passar da morte para a vida. E esse momento que nós estamos vivendo aqui? Tem que ser o melhor momento da nossa vida, é esse que nós estamos vivendo. Essa é a nossa oportunidade aqui na terra, de materializar o galardão que nós vamos receber lá, para que todos vejam que nós estamos aqui desfrutando disso, desse benefício. Então, o benefício que nós vamos viver aqui na terra, já é parte do nosso galardão, diga, já é parte do nosso galardão. Vale a pena depois você ler o livro, tem muitos textos aqui, é claro, eu não vou ler todos eles, apenas citar aqui o primeiro parágrafo, por exemplo, que o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, tudo que nós fazemos nesta terra, está registrado na mente e no coração de Deus, e o nosso galardão é proporcional às nossas obras. Apocalipse 22:12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, estas obras que nós temos a fazer, que na verdade não são obras para nós fazermos, mas são obras para nós vivermos, diga, as obras de Deus, eu não tenho que fazer, eu tenho que viver. Depois, João capítulo 1, versículo 40, respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, quando você consegue começar a ver a glória de Deus aqui na terra, aí as coisas começam a acontecer. A irmã Estréia, agora há pouco, dizia, bispo, estou aqui trazendo a minha semente, olha, já tem uma causa na justiça, já ganhei, mas o juiz, eu falei, pois então, irmã, agora você entendeu, eu estou trazendo uma semente aqui em função disso. Fazer o quê? Agora é o reto juiz, o salmista disse, nós temos um reto juiz, porque esse juiz aqui da terra, os juízes da terra são falhos, eles não têm a equidade, que o direito diz que eles teriam que ter, não tem como, mas o reto juiz, ele julga com a justiça mesmo, e essa justiça é sempre a nosso favor. Eu disse para ela, então Deus já está te dando um testemunho para 2020, hoje, sabe, está vivendo, está entendendo, está crendo, se creres, irmãos, se creres, eu não sei qual é o teu desafio, ou são os teus desafios, todos nós temos eles. Viver já é um desafio. Viver é tão doloroso que a nossa Terezinha disse aqui que um jovem disse para ela, eu vou me matar hoje às 6 horas. Bispo, ora, porque esse jovem disse que hoje às 6 horas vai se suicidar. Viver é tão difícil que hoje o maior índice de mortalidade, global isso, hein, mundial, já é o suicídio.
Ou você acha que 5 jovens que pegam um carro na madrugada e saem disparados iguais aqueles lá da saída da linha amarela, que imagens tristes que me mandaram, eu nem gosto de ver, mas mandaram, cabeça no chão, corpo para um lado, degolados. 5 jovens. Isso é suicídio, irmãos. Beber, encher a cara, ficar totalmente sem condições de dirigir, sair dirigindo um carro em alta velocidade, é suicídio. As pessoas, isso é uma autossabotagem. Uma pessoa que 10 horas da noite senta a uma mesa e se enche de carboidrato, se enche de açúcar, né, doutora Valéria? É um suicídio. Então, viver já é um desafio. Temos que começar a buscar esse eixo da sabedoria, da glória de Deus, está na glória de Deus. E aí Romanos 5,17 disse, pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então quer dizer que agora você pode reinar em vida. Você tem direito a reinar em vida. Você não precisa mais, Sandrinha, pensar em reinar quando for para o céu, senão você vai ficar igual os louvores antigos, que ficavam assim, quero ir depressa, ora vem depressa, querido lar, ó doce lar, amém, querido lar, ó doce lar, amém, mas não tenha pressa não, Deus não quer que você tenha pressa, Deus quer que você tenha fé. Ele te colocou aqui na terra para que o mundo creia que Ele existe. Creia que o Senhor o enviou à terra, é para isso que ele fala lá em João. Ele veio cumprir o sacrifício dele, agora habita em nós, e a forma das pessoas verem Cristo hoje nesta terra é através da nossa vida. E já é parte do nosso galardão. A glória de Deus, sabe, passando pela nossa vida. Mas se a pessoa para nisso, meu irmão, ela não chega a lugar nenhum, ela fica num estado vegetativo, ela até vai aos rudimentos. Ela volta à carne, ela anula. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz que quem faz essas coisas anula o sacrifício de Cristo. Porque aqui em Romanos 5,17 diz, pela ofensa e por meio de um só reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem. O apóstolo diz assim, olha, o evangelho não é somente para o amanhã, é também para o presente, aqui na página 144. Deus sempre se preocupa, Deus sempre recompensa aqueles que fazem a sua vontade. Diga sempre. Fazer a vontade do Pai é obrigação nossa, irmãos, diz o apóstolo Miguel Ângelo. É a sua vontade boa, agradável e perfeita. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a galardão significa recompensa. O galardão para viver a vida eterna, o galardão do céu, que Apocalipse chega a dizer que nós vamos andar em ruas de ouro, desculpe, cá entre nós, não é para ficar só na letra, a letra mata. Você vai ficar boquiaberto porque eu vou dizer aqui agora, desculpe, para que eu quero andar em rua de ouro no céu, irmão? Não é que é rua de ouro, irmão, ouro, diamante, pedras preciosas, isso são valores humanos nossos, e a Bíblia, com uma linguagem humana, explica coisas espirituais. Então, comparado à nossa alegria, é legal, é bonito, não sei se você já entrou em algum lugar que tem assim, torneiras de ouro, aquelas coisas, é bonito, é uma coisa bonita de se ver, a carne gosta disso. Então, no céu esses valores não são isso, irmão, são a glória de Deus, é um êxtase que você teria em estar vivendo no meio dessas coisas todas. Você está entendendo? Desculpe, deixa eu te lembrar mais uma vez, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, essa recompensa, sabe? Tem gente que está pensando, para que eu quero ouro aqui na terra, se no céu eu vou ter um montão de ouro? Desculpa, eu quero ouro aqui na terra, não entendendo? É recompensa de Deus, é recompensa. E aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz, ora, aquele que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o próprio trabalho. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Ele fala, a rocha é Cristo, eu edifiquei sobre o fundamento, que eu sou o prudente construtor, é a graça de Deus, e vai ter gente nessa terra edificando sobre lei e sobre graça. Aí ele fala dos 6 elementos, ele diz, madeira, palha, feno, ouro, prata e pedras preciosas. Está no contexto, é para casa, isso é para você ler a Bíblia depois em casa. Ouro, pratas e pedras preciosas, madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno estão aqui, ó. Jejum, pensar que a salvação se perde. Tem gente que só vai à igreja para ser salvo. Tem gente que só vem à igreja para ser salvo. Desculpe, antigamente eu só vinha à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Depois que eu conheci a palavra revelada ao apóstolo Paulo, que foi passada ao apóstolo Miguel Ângelo, que foi impregnada, graças a Deus, na minha vida, que eu fui cortado do fio de cabelo até a planta dos pés, eu venho à igreja porque eu sou salvo. Eu venho à igreja porque eu quero servir a Deus. Eu venho à igreja porque eu quero honrar a Deus. Eu venho à igreja porque eu quero glorificar a Deus. Eu venho à igreja porque a igreja é embaixada celestial na terra. Eu venho à igreja porque eu não sou do mundo, eu sou da igreja. Essa igreja não é minha, eu é que sou dela. Quando disserem qual é a sua igreja, você diga, não tenho. Você é de qual igreja? Eu sou da Cristo Vive. Você está entendendo? De onde você veio? Eu vim do céu, irmão. Se estiver na porta do cemitério, meia-noite, dá certo. Está vindo de onde? Estou vindo do céu. O cara vai falar, uma penada, né? Não é uma penada não, irmãos. É uma alma abençoada. É uma alma cheia da glória de Deus. E aí ele diz, olha, ouro, prata e pedras preciosas. Olha aí, ouro, prata e pedras preciosas, irmãos, é a nossa obra, é o nosso viver, é o nosso comportamento aqui nessa terra. E quanto mais esse mundo que é uma fornalha aquecida 7 vezes, quanto mais o calorzão subir à nossa volta, mais nós vamos brilhar. Porque é um material que quando passa pelo fogo, ele fica depurado. Ouro, prata e pedras preciosas. Você está entendendo? É a graça de Deus. Aí, Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem. Bem do original, essa palavra bem, é virtude. Virtude. Nós estamos aqui para que a virtude, para que o bem de Deus, o bem que começou com a predestinação, com a eleição, com a nossa salvação, e agora com a nossa convivência, a nossa vivência aqui na terra, seja materializado. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aqui ainda na página 145, eu queria ler esse pedacinho com você, que é o nosso link para a conclusão, me dá mais 5 minutos. Diz, hoje, vivemos na dispensação da graça. O apóstolo Miguel Ângelo narra aqui no finalzinho, ele diz, e a recompensa de Deus com relação a nós será sempre abençoadora, porque Jesus já nos resgatou da desordem do pecado e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Ele cita Efésios aqui, ele não coloca o versículo, mas essa fala está em Efésios, capítulo 2. Depois ele diz, nos transportou, fazendo-se um conosco, nós temos a certeza do nosso galardão, porque temos consciência de quem somos em Cristo Jesus. Aí um parágrafo antes ele diz assim, há no Antigo Testamento muitos casos em que ao invés de prêmio houve punição. Com relação a nós será sempre abençoadora, porque Jesus nos resgatou da desordem. Mas lá não, ele diz, olha, o caso de Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden por causa da transgressão praticada. Então eu queria fazer um link exatamente com esse ponto aqui, que o apóstolo cita Adão e Eva. Porque a gente vê a situação do Éden, por exemplo, você agora tem que trazer para o nosso exemplo de hoje. Hoje, diga comigo, graça de Deus. Graça de Deus, Éden. Graça de Deus é o Éden. É aquele tempo que Adão e Eva perderam por causa do pecado. Antes de Adão e Eva pecarem, eles tinham uma comunhão intensa com Deus. Deus falava frente a frente com eles, face a face, diz a palavra, o tempo todo. Face a face, Adão e Eva. Eles perderam esse contato por causa do pecado.
que está preso na lei, está preso na nossa carne. Então, só os da graça de Deus vão continuar a retornar ao Éden, retornar à condição do Éden, trazer o Éden aqui para esta terra. Nós temos direito de ter o nosso próprio Éden aqui nessa terra. E você sabe que eu tenho um Éden na minha mente, é um cercadinho, como se fosse o céu aqui na terra. Sabe que no meu julgamento que Deus me permite fazer, que eu tenho que julgar segundo as obras, porque você sabe, convivência com todos, mas comunhão com poucos. Sabe que poucos entram no meu Éden? Cuidado com quem você coloca no teu Éden. Cuidado com quem você dá intimidade. Cuidado com quem você coloca na tua casa, porque o teu Éden é o teu galardão nessa terra. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida ou sair da sua vida. Cuidado com quem você compartilha a tua intimidade. Cuidado. Cuidado, atenção. Porque não pode ter acesso ao pecado, não pode ter acesso às dúvidas dessa terra. Então, o que o Senhor restaurou foi exatamente o que Adão, e você viu isso em Romanos 5,17, é esse nosso galardão aqui na terra, exatamente o que Adão perdeu lá no Éden. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, eu fiz uma remissão, que eu passei hoje para o Joás, diz assim: graças, porém, a Deus, que em quem? Não é no Bolsonaro, não? Ô, bicho, mas o Bolsonaro é PQD, você viu lá no 8º contigo? Não é. Eu gosto, até estou gostando do governo dele, gosto dos pensamentos dele, mas a minha esperança não está nele, não, está em Deus, irmãos. A minha segurança não está em ninguém dessa terra, está em Deus. Sabe quem são os notáveis nesta terra, para mim? São vocês. Nosso apóstolo Miguel Ângelo, são aqueles que se colocam diante da palavra e ficam sedentos para receber a palavra. Esses são os notáveis. Entende? Então, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, lembra que eu falei que nós temos uma honra tão grande, porque a honra, a glória, o império, o domínio, a força, a majestade, o poder, tudo que o mundo vai ter que ver existir nessa terra, vai passar pela nossa vida. Não é mais igual no tempo da lei, não, porque abriu a rocha e entraram lá 24 mil pessoas e não sei o quê, tsunami, não, irmão, é na nossa vida. É na nossa vida. Vai ter um dilúvio, já teve dilúvio. É na nossa vida agora. As pessoas vão ter que acreditar em Deus por nosso intermédio. E diz, olha, por meio de nós, manifesta em todo lugar a flagrância do seu, irmão, tem que ter conhecimento. Os da graça de Deus são pessoas que buscam esse conhecimento. Porque se orar sem conhecimento por ele, por que o bispo André ministra tanto a palavra aqui, na segunda-feira? Exatamente porque precisa ter palavra. É o conhecimento, diga, conhecimento. Conhecimento, irmãos, ele não ocupa lugar, ele organiza. Teve um bobão aí desses críticos, já até eliminei, que postou um questionamento desse tamanho lá no meu Instagram, porque eu postei uma foto dessa, e disse, não, isso é uma mentira do diabo, porque o conhecimento ocupa lugar assim, você tem que ocupar lugar com conhecimento. Eu falei, meu filho, você está tentando me desmerecer, falando a mesma coisa que eu falei de outro jeito, porque eu não disse que não ocupa. Se organiza, é claro que ocupa com organização. Versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom, diga o bom, que tem um perfumezinho mais ou menos, lembra? Madeira, palha e feno. O bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, esse é nosso chamado. O bom perfume de Cristo. Independente de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor exercer a sua misericórdia na nossa vida. Efésios 2:10 diz que tem obras boas preparadas de antemão para que andássemos nelas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, o bem, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa obra está feita, isso foi consumado na cruz do Calvário, bem são as virtudes, nós só temos que viver isso. Viver na terra, pensando no céu. Pensando na terra,
vivendo no céu. Eu já não sei mais onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou. Tem hora que o mundo vai pensar que você está perdido e você está achado. Nem medo de bala perdida você não vai ter mais. Tem crente que tem medo de bala perdida. Eu tenho dito, eu não tenho medo de bala perdida. Essa sua companheira agora vai dizer, agora que eu largo aquela praça seca mesmo. Agora que eu venho para cá. Porque olha, tem gente que está com medo de bala perdida. Eu não sou perdido. Então não sou endereço de bala perdida. Bala perdida é para os perdidos. Confesso que eu tenho um pouquinho de medo de bala achada. Porque cada um de nós, irmãos, vai partir dessa terra de um jeito. Então, se por um acaso, um dia disserem, Bispo Daniel, bala perdida, assim, mentira, não acredite, era uma bala achada. E pior ainda, se disserem, Bispo Daniel morreu, você vai dizer, mentira. Igual o Billy Graham um dia disse, se um dia disserem que Billy Graham morreu, diga que é mentira. Eu não vou morrer, irmãos. Eu vou passar da morte para a vida, apenas trocar essa condiçãozinha aqui de carne, mas eu já estou vivendo a vida eterna hoje. Eu não morro mais, desculpe. Eu não morro mais. Nem de ciúmes, né, meu amor? Até porque eu confio em você. Não morro mais. Nunca mais. Eu vivo de eternidade a eternidade, acreditando nesse galardão. E aí os próximos subtemas, olha que coisa maravilhosa, é tudo conclusão disso aqui, ó. Ó, ele diz, pedras vivas e abençoadas. Nós somos pedras vivas, abençoados, irmãos. É o que Deus chamou para nós. Nós temos a nosso favor o ministério dos anjos. Não tem medo de bala perdida? Teve um acidente, contei para vocês na semana passada, o carro veio igual uma bala perdida. Eu estava saindo da vaga do estacionamento, eu estava aqui nessa parte, aqui já era a via que vinha para a saída do estacionamento, meu carro estava bem aqui do ladinho, e o carro veio daqui para sair igual uma bala. O rapaz foi pegar alguma coisa que tinha caído no chão e pisou no acelerador. Aquele carro está quase 2 metros acima do chão. O carro voou, decolou. Só que o meu carro estava do lado de cá, parado, e isso aconteceu a 5 metros do meu carro, do lado direito. Eu estava do lado esquerdo. Quando ele se abaixou, ele não podia ter segurado o volante para o lado esquerdo. E o carro podia ter ido para cima do meu. Eu estaria na glória. Não precisamos ficar chorando a vida toda, estaria na glória. Mas que bom que Deus me deu mais essa chance de estar aqui. Eu amo estar com vocês, né? Eu amo cuidar da esposa, das filhas que Ele me deu. Eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. Eu sou feliz por estar aqui. Eu sou uma pessoa realizada. A hora que Deus determinou, ok, eu partirei. Mas diz que Ele prolonga os dias da gente na terra. Eu estou nessa vibe. Eu amo viver com Deus, e eu tenho anjos, os anjos empurraram a mão desse rapaz para o lado direito, e ele subiu num poste, derrubou uma luminária, ficou com o carro cravado no poste, entre o poste e 3 árvores, está vendo no poste de ferro lá? Ó? Entre o poste e 3 árvores, uma outra árvore do lado direito, e uma árvore na frente, outra atrás do carro. O carro decolou, o carro encaixou assim. Você imagina aquilo ali em cima do meu carro, que estrago faria? Um estrago. Mas o ministério dos anjos estava agindo. Deus protege, Deus guarda. Irmãos, nenhum de nós vai morrer de véspera, não. Nem no Natal. Nem no Natal. Olha, a saudação do cristão em graça. O cristão é abençoado, é graça e paz. Tu és um eleito, um predestinado. Já falou isso para o teu irmão hoje? Fala, você é uma pedra viva. Você é um bendecido, diriam os nossos hispânicos. É um abençoado. Né? Verdade ou mentira? Eu gostei porque o apóstolo Miguel Ângelo encerra o livro aqui falando sobre verdade ou mentira. Irmãos, em verdade, vamos ver o nosso galardão aqui na terra. E faz parte desse galardão agora uma festa maravilhosa que nós temos aí. Imagina como está aquilo lá, gente. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Chegamos à conclusão deste ano letivo da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Que honra para mim, Senhor. Com gratidão no coração, eu encerro este culto com uma segurança do dever cumprido. Nada daquilo que tu me mandaste dizer, eu deixei de dizer. Confesso que muitas vezes foi difícil e doloroso para mim
como pode ter sido difícil e doloroso para cada um, Senhor. Mas eu não vim aqui para dizer o que eu queria, nem dizer e nem ouvir. Eu vim para fazer estas coisas em Teu nome. A resposta certa dos meus lábios, eu sei que tem saído de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, ó Pai, não só hoje, mas eternamente, naqueles que estão com suas vidas edificadas sobre ouro, prata e pedras preciosas, vivendo a graça de Deus, reconectados à eternidade, tem o seu Éden, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vinda à igreja, seja no seu comportamento, vivem totalmente reconectados a Ti, Senhor, com intimidade, com segurança, vivendo o galardão aqui na terra. E o povo dessa graça genuína, que vai proclamar as virtudes de Cristo, que vai manifestar o bem de Deus aqui nesta terra, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem, digam amém, amém e amém, graça e paz. Da Igreja Evangélica Cristo Vive Nós, que estamos à distância, quando estamos aqui, sentimos esse amor e essa palavra diferente, essa palavra de ânimo para as nossas vidas.